Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui reunidos para darmos sequência ao nosso módulo, nosso estudo, a nossa pesquisa sobre oxigenoterapia. E desenvolvendo um raciocínio que nasceu numa abordagem de 10 minutos, avançamos para uma primeira apresentação de aproximadamente 1 hora, um segundo momento também de 1 hora, e agora chegamos ao nosso terceiro momento, em que durante aproximadamente 1 hora iremos aperfeiçoar, aprofundar e trazer mais para próximo de nós a compreensão exata de como funciona a oxigenoterapia. Vejam, é muito importante salientarmos que na construção do raciocínio, do entendimento que estamos fazendo, não dá para compreender a importância do oxigênio na célula sem que seja preparado uma plataforma de compreensão, um quadro mental do entendimento acerca do que estamos estudando. É impossível entender se eu não tiver a base que dá sustentabilidade àquilo que estamos argumentando. Então, primeiro grande momento, nós analisamos que o corpo humano ele está constituído de células, substâncias intercelulares e líquidos de natureza diferenciada, de natureza diversa. Vamos entender isso com clareza. Células são as partes vivas do nosso corpo, a menor parte viva do corpo humano, células. E elas são um universo internamente muito complexo que Deus estabeleceu e que se forma na concepção. No momento em que o espermatozoide e o óvulo se encontram, surge o ovo. E a partir deste primeiro momento, uma pessoa vai vir ali. A codificação de uma célula, sobretudo a célula original, que dá origem a uma pessoa, ela está capacitada para construir, desenvolver uma vida inteira. Isso precisa ficar muito claro. Por quê? Porque estamos falando de pessoas, de vidas humanas. E para entender as vidas humanas, sob o ponto de vista da saúde, que é o objeto absoluto deste curso, eu tenho que entender como funciona o corpo humano. Mas eu vou entender uma coisa que eu não sei nem como funciona. Fica um negócio totalmente sem nexo. Então, isto entendido, partimos para a compreensão dessas três bases, que são absolutas, não cabe discussão. O corpo humano está constituído fisicamente de células. Essas células estão num ambiente chamado meio interno. Esse meio interno, onde essas células estão, elas têm ao seu redor substâncias intercelulares. Que são essas substâncias? Diversos componentes, que examinamos há poucos instantes, na aula anterior, onde compreendemos que são o quê? São substâncias fibrosas e substâncias amorfas. As substâncias fibrosas, elas são como se fossem cascas do trigo, casquinhas de arroz. Por outro lado, nós temos as substâncias amorfas, que são gelatinosas. Elas são um pouco mais endurecidas, que aí são chamadas de cristalóides. Elas são mais espessas quando tem pouca água. E elas são mais moles, mais líquidas, mais próximas do líquido. E chamamos de sol. Então você tem substâncias amorfas, solventes e gelatinosas, sol e gel. Isso é o líquido, a química que está ao redor da célula. Entenderam isso? O corpo humano inteiro está carregado dessas substâncias. Agora, as substâncias fibrosas, a estrutura fibrosa do corpo inteiro sustenta fixamente o corpo. E essa gelatina toda está envolvida. As células estão soltas, entre aspas, soltas, dentro de compartimentos desta natureza. Tem que entender isso. E se não entender isso, tem que ouvir isso 1000 vezes até entender. Tem que ler a apostila 1000 vezes até entender, porque senão não vai compreender nunca a lógica da cura naturista, que envolve a mudança das substâncias amorfas até das substâncias fibrosas ao longo de um processo que acontece
pelo exercício de uma disciplina de alimentação, de água, de exercício, de sono, etc. Então, isso compreendido, vem então a terceiro grande bloco: células, substâncias intercelulares, 2, e terceiro lugar, você tem os líquidos de variada natureza: sangue, linfa e líquido tissular. O sangue todo mundo sabe como é, vermelho, está nas artérias e veias, todo mundo sabe disso. A linfa é que não é tão bem conhecida, Muitos profissionais de saúde, obviamente todos os profissionais de saúde sabem. Muitas pessoas que têm interesse por saúde sabem, mas a grande massa populacional não tem ideia. É onde nós temos ductos conectados às veias e artérias por onde corre água, expressiva quantidade de água. E essa água que corre em nós está carregada, cheia de substâncias amorfas, gel e sol, que mencionamos dos líquidos intercelulares. E essa troca entre as substâncias intercelulares e, ao mesmo tempo, a rede linfática interna e a estrutura do sangue ocorre num líquido especial chamado líquido tissular, que é o líquido das trocas entre essas partes de maneira transversal. O sangue está correndo aqui, né? O coração bomba sangue pelas artérias, o sangue vai até a base do corpo, gira e volta. Vem pelas veias, vai ao coração de novo, e esse circuito é permanente. E a vida vai acontecendo porque o sangue vai levando nutrientes, vai trazendo toxinas e vai descarregando isso nos emunctórios: rins, pele, pulmões, intestinos. E essas toxinas vão saindo na forma de imundícies, como fezes, urina, suor, catarro, o gás carbônico. E essa dinâmica que está presente em nosso metabolismo e nosso corpo está em funcionamento permanente, periódico. Para que isso funcione, é necessário que o sangue esteja com excelente qualidade. É importante que se beba bastante água para que a rede linfática possa fluir e fazer trocas de substâncias ruins e permitir que as substâncias boas cheguem. E nessa dinâmica, nesse processo, o chamado líquido tissular possa estar nas trocas internas entre linfa e sangue, onde elas lateralmente trocam substâncias, funcione de maneira perfeita. Eu falo sempre, com grande frequência, do óleo de hortelã, que eu utilizo há muitos anos, e muitos dos nossos amigos também. É um óleo muito especial, mas existem outros 70 e tantos óleos que são terapêuticos, que podem abençoar, beneficiar de maneira expressiva a todas as pessoas. Mas notem que curioso, muito importante salientar isto. O óleo de hortelã, e vou falar dele especificamente, o óleo de eucalipto também, que eu conheço bem, esses dois óleos, eles atuam ao nível de líquido tissular. Então, eles desobstruem vênulas, arteríolas minúsculas, que podem estar entupidas pela presença de toxinas que nós colocamos no corpo. Como é que essas toxinas se pronunciam? Como é que elas se firmam? Elas entram no nosso corpo em forma de gelatinas, são transformadas em substâncias amorfas, quer dizer, substâncias que não têm uma forma definida. Amorfo é isso, não tem forma definida. Então ela é uma gelatina, ou é um pouco mais líquida, ou é uma gelatina um pouco mais endurecida, como um cristal, chamado cristalóide. Essa visão, esse entendimento de tecido, de líquidos do corpo, é fundamental para compreender a lógica de como nós vamos drenar o corpo todo. Nós vamos reconstruir o corpo todo. Vamos reconstruí-lo como? É um milagre? Não tem nada de milagre. Para de comer porcaria. Começa a colocar para dentro de você só alimento saudável. E o milagre vai acontecer. Esse dito milagre vai acontecer. E, na verdade, não é um milagre, é apenas causa e efeito. Se você coloca para dentro do seu corpo, por exemplo, substâncias gelatinosas, eu vou citar algumas bem gelatinosas. Abacate, o coco, vou citar esses dois como exemplo. Essas substâncias, quando são estudadas, são analisadas, você percebe que só tem vida nelas. Só tem vida. Então, essas duas substâncias
permitem no seu metabolismo uma troca das substâncias amorfas e gelatinosas que já estão em você, mas que estão carregadas de misturas de Coca-Cola, medicamentos e drogas. Saem estas e vão entrar essas novas. Do exemplo, abacate e coco. Estou citando como exemplo. Todos os alimentos mais saudáveis vão estar presentes nas substâncias amorfas. Mas estou citando esse porque todo mundo já pegou abacate ou já viu abacate e percebe que ele é bem cremoso. Esse é um exemplo de substância amorfa, o estilo gelatinoso que estamos mencionando. E se você faz uma vitamina de abacate e você põe líquido demais misturado com abacate, ele fica ralento, não fica legal. Se você bota menos líquido, ele fica mais cremoso. Essa é a ideia exata do que significa substâncias amorfas. Quando a pessoa vai ficando mais idosa, o seu corpo vai perdendo essa condição gelatinosa. E por que ela perde essa condição gelatinosa? Porque ela não tem um projeto de saúde e qualidade de vida decente, ela não bebe água, ela não come frutas e legumes. Então, naturalmente, os tecidos vão enrijecendo. Com o passar dos anos, há um desgaste provocado por todas as intempéries desta vida. Envolve o tipo de ambiente onde esse indivíduo viveu, o tipo de trabalho que teve, o tipo de comida que comeu a vida inteira, o tipo de pensamentos que teve e os calores internos que seu próprio corpo produziu. Isso vai destruindo, destruindo, destruindo. Para não haver uma perda expressiva dessa qualidade de vida, dessa energia natural, é preciso que você tenha uma alimentação saudável, rica em legumes, frutas, hortaliças, cereais, nozes, castanhas, para que você possa dar as melhores substâncias amorfas, gel e sol presentes na natureza. Outro aspecto muito importante, que deve ser aqui salientado, é que dentro deste cenário, o seu sangue, que está cheio de substâncias amorfas, que são gelatinosas, sol e gel, a sua rede linfática, que também está cheio disso, toda a estrutura de seu corpo está permeada disso. Você tem que ter a consciência de que, se você não fizer esta troca, não tem cura. No caso do terapeuta, do naturologista clínico, não é? Ele vai utilizar na construção do seu raciocínio clínico, na hora de atender as pessoas, o melhor em termos de alimentos que possam fluidificar-se, fluir numa boa dentro do metabolismo. Então, entre você colocar fritura para o sujeito comer, que tem uma constituição extremamente pesada em termos químicos, e você dar a ele, vou citar um exemplo apenas a título de lógica, de noção, e você dar a ele, por exemplo, abacate frio na fruta natural, que não é pesado, que é poliinsaturado, você escolhe o quê? Dar a ele a fritura? Ah, mas a fritura é gostosa. Pois então vai ter que trabalhar a questão do gosto. Para que você possa ter saúde e qualidade de vida, você tem que abdicar de vícios e gostos. Vamos dar um outro exemplo? O cigarro faz mal e acabou a conversa. É uma porcaria e faz mal. Mas o sujeito quer ter um pulmão limpo e saudável fumando. Não vai acontecer, não vai rolar. Então você tem que abdicar, obviamente, desse tipo de comportamento. Essa noção, essa compreensão, ela está na raiz, ela está na base fundamental de como funciona a saúde e a qualidade de vida. Todas as técnicas naturistas, todas sem exceção, objetivam de maneira cirúrgica a trocar a química do corpo por uma nova, só que priorizando a vinda de substâncias rigorosamente naturais para fazer essa troca. Nós não vamos utilizar drogas, não vamos utilizar cirurgias. E ao dizer isso, eu não estou tecendo uma crítica a quem utiliza. Eu estou apenas pontuando que o nosso papel, o nosso limite é esse. Quando essa metodologia natural, que é a mais perfeita que existe, não surte efeitos, então a solução alternativa é a faca, é a cirurgia. O sujeito terá que ser submetido a uma intervenção drástica. Isso é como nós compreendemos e como entendemos. Quando isso fica lógico na mentalidade do profissional de terapias naturais,
ele se sente seguro para realizar o trabalho que vai fazer. Sobretudo porque o oxigênio, que é o objeto fundamental e foi tratado nas duas aulas anteriores, ele tem que estar na célula para que seja criado o ATP, trifosfato de adenosina, para que seja criada a vida. Para que isso possa acontecer, tem que fluir no metabolismo com facilidade as trocas químicas. Então ele respira, tem que entrar no sangue, o sangue tem que estar com água de boa qualidade, tem que ter nutrientes de todo um projeto nutricional alimentar que seja rico em frutas, legumes, cereais. Por quê? Porque as substâncias amorfas, as gelatinas que tem dentro de nossa constituição sejam da melhor performance. Então, o oxigênio químico, orgânico, poderá fluir facilmente, chegando até as células. E se chegar nas células, explode trifosfato de adenosina, que é a própria vida. Isso compreendido, isso entendido, com base em textos científicos que foram claramente manifestos e enunciados nas duas aulas anteriores, vamos avançar agora para uma abordagem sobre a respiração mecânica e, naturalmente, como ela vai, na última instância, atingir a respiração celular, ok? Bom, isso mencionado, abriremos aqui a nossa apostila. Vamos aqui. O sistema respiratório. Vamos aqui. Estamos na página 46 de nossa apostila. E relembrando uma citação que colocamos na nossa introdução. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Atos 17, verso 25. Vamos aqui, de maneira muito breve e objetiva, entender como funciona o mecanismo, compreendendo o mecanismo da respiração. Respirar é muito importante, tal como comer e beber. Mas, como todos sabem, as consequências de interromper a respiração aparecem muito rapidamente, de sorte que a função respiratória é essencial e imediata, não podendo ser suspensa por mais do que 3 minutos. A lesão seria definitiva ou fatal. O nosso cérebro necessita de oxigênio de modo tão intenso que a cada segundo esta substância tem que chegar via sanguínea até suas células, para que o ATP produzido no tecido interno do crânio possa ser capaz de estimular nossa percepção da vida. O cérebro estará morto sem oxigênio em aproximadamente 5 minutos, sem que a pessoa respire. Em alguns casos, que excepcionalmente a pessoa tenha aguentado além deste tempo, por 30 segundos ou até 1 minuto além, a lesão foi devastadora em grande parte do tecido cerebral. Portanto, oxigenoterapia não é assunto de menor conta. Pelo contrário, é mais importante que todas as demais terapias. De longe, a mais urgente e, com certeza, a menos trabalhada. Porque a maior parte das pessoas apenas respira e não se dá conta da necessidade de praticar exercícios respiratórios diários. A respiração é o primeiro ato do ser humano ao nascer, o qual se repete incessantemente e automaticamente até o final da vida. O ato de respirar se compõe de inspiração, entrada do ar, e expiração, saída. Ponte entre a mente consciente e inconsciente. A respiração está diretamente relacionada com a nossa energia emocional, com cada emoção estando ligada a uma forma de respirar, a ponto de ser possível mudar nossas emoções pela mudança do padrão respiratório. E aqui eu gostaria de tecer alguns breves comentários sobre essa questão. Me permito aqui isso, por um instante aqui. Veja, nas tradicionalíssimas filosofias orientais, do hinduísmo, do taoísmo, do shintoísmo, do budismo, do confucionismo, você tem, quando você estuda, analisa, pesquisa, você tem no universo de consciência clínica dos profissionais de saúde daquelas culturas, e não podemos desprezá-las, elas são no mínimo a metade da população da Terra,
e, portanto, estão presentes na nossa vida, na sociedade mundial, eles têm como fundamental o exercício respiratório para a criação da energia e do equilíbrio interior. Então, trabalha-se a respiração com calma, isso produz uma calma, isso produz uma paralisação da agitação mental. O sujeito se concentra em respirar, em acalmar-se. Esta dinâmica, ela é fisiologicamente perfeita. Perfeita. Por quê? Porque ela possibilita, no momento em que você para tudo e se concentra em respirar com calma, inspira, expira, inspira, expira. E quando você faz isso dentro de um circuito de calma, você permite que as substâncias amorfas do seu organismo inteiro se encham de oxigênio. E ele, então, fica fluídico. Você se enche de oxigênio. Ao se encher de oxigênio, todas as potencialidades da mente, do corpo físico, da estrutura inteira, se revestem de mais condição de ter trifosfato de adenosina, o ATP. Entendem agora? Então, esse método, essa prática de fazer exercícios respiratórios, ele não é assim uma bobagem e não tem nada a ver com religião. Embora nestas religiões, que mencionei há poucos instantes, exista como doutrina fundamental a busca pelo equilíbrio, iniciando-se pela respiração calma e ponderada. Prática muito inteligente, muito saudável e que deveríamos aproveitar, porque já estamos respirando mesmo, por que não podemos respirar com mais calma e permitirmos ao longo do processo dessa respiração calma e tranquila elevar os nossos pensamentos a Deus e dizer aqui dentro da nossa alma, da nossa mente: Senhor, muito obrigado porque Tu nos dás a respiração, Tu nos permites estarmos vivos. Quero Te louvar, quero Te agradecer pela oportunidade de existir. E respirando calmamente. Isso é muito importante, foi salientado aqui no texto da apostila, e eu quero retomar aqui de onde paramos. Ademais, respirar é de importância fundamental também na manutenção físico-energética do nosso corpo físico. Além dos muitos gases presentes no ar, o nitrogênio, em torno de 78%, o oxigênio, em torno de 21%, o ozônio, dióxido de carbono, dióxido de enxofre, hidrogênio, argônio, neônio, hélio, metano, criptônio, xenônio e vapor d'água. Muitos outros elementos químicos são inspirados junto com eles. O ferro, o cobre, o zinco, a fluorita, que é o mineral composto de fluoreto de cálcio e fluoreto de ítrio, o quartzo, que é o mineral composto de dióxido de silício, podendo conter lítio, sódio, potássio e titânio. A sincita, mineral do óxido de zinco, e o magnésio são exemplos. Então, o ar que nós respiramos não é apenas oxigênio. Ele, na verdade, tem 21% dele é oxigênio. 78% é nitrogênio. E aí, meus amigos, é que se torna fácil de entender que o nosso metabolismo, o nosso corpo, está permeado de inúmeros gases e líquidos diversos. A relação entre a frequência respiratória, o estado de consciência vivenciado e a longevidade já está bem estabelecida. A plena atenção depende de uma frequência respiratória diminuída, estando os estados emocionais alterados, como medo, raiva, ansiedade e excitação, relacionados com uma respiração rápida e irregular. Está na página 47, nossa apostila. Cessar a respiração espontaneamente e conscientemente nos estados ampliados de consciência, sem a inconsciência do sono ou da morte. Diminui os impulsos nervosos motores aos músculos, inclusive o cardíaco, e o fluxo de pensamentos e emoções. Acabei de falar sobre isso. E aí, uma das grandes descobertas práticas da filosofia hindu veio da observação de que se a mente inquieta enrijece o corpo e superficializa e acelera a respiração, o alongamento muscular e a respiração profunda e ritmada são capazes de acalmar a mente. A prática da respiração profunda, embora automática nas crianças, é paulatinamente perdida à medida que vamos bloqueando nossas emoções. Prender a respiração é o método mais eficaz de conter nossos sentimentos e emoções.
Embora seja de valor qualquer exercício respiratório, aqueles que incluem a mentalização na circulação de energia pelo organismo são de maior valor na limpeza de nossos canais energéticos. No princípio, não se sente a circulação da energia, devendo-se confiar na imaginação consciente para visualizar o fluxo em coordenação com a respiração. Mas, após um longo período de prática, um fluxo de calor ou ardor se faz sentir percorrendo o trajeto imaginado. Esse calor pode tomar todo o abdômen e subir pela coluna vertebral, a partir de sua base até o topo da cabeça, até que, num estágio mais avançado, todo o abdômen se torna muito quente, podendo surgir uma vibração local, um tremor por todo o corpo e movimentos involuntários nos membros, que são também manifestações físicas desse fluir energético. Nesses casos, a expiração pela boca ajuda a dispersar o calor gerado pelo exercício. Mas o primeiro passo é o controle consciente da respiração. Quase toda ela inconsciente, independente de nossa vontade consciente. Em momentos críticos de tensão, ou paramos de respirar, ou a superficializamos de tal forma que ela se torna curta e rápida. Em nossos momentos de ansiedade, nos surpreendemos procurando respirar profundamente, na forma conhecida popularmente como suspirar. Respiramos inconscientemente, mas contraindo a musculatura torácica, respiração torácica, como assim dizemos, e do diafragma, respiração abdominal, e alternamos também inconscientemente esse padrão naqueles momentos que nos solicitam força, resistência e vigor. Enquanto a respiração torácica estimula o sistema nervoso simpático, causando agitação, a respiração diafragmática estimula o sistema nervoso parasimpático, trazendo consigo relaxamento. Bom, aqui nós temos algumas gravuras importantes. A primeira, que está à nossa esquerda da tela, é como funciona a estrutura do pulmão. Observem, nós temos bem identificado a traqueia, os brônquios, mais a fundo os bronquíolos e os alvéolos. Os nobres alunos devem verificar no sistema acadêmico os vídeos que vão tratar meticulosamente sobre como funciona toda a plataforma de sustentação dos pulmões. Nós temos vídeos dentro do sistema acadêmico que discutirão com maior detalhe. E observe que nessa gravura que temos à nossa esquerda, na parte alta, nós temos embaixo dos pulmões, aí onde está escrito alvéolos, né? Os alvéolos são pequenininhos, coloridos ali na parte profunda dos pulmões, são as paredes capacitadas de captar o oxigênio e eliminar o gás carbônico. Você observa que tem no fundo uma base, digamos, num tom um tanto assim, bege, um bege clarinho. Isso representa o diafragma. É o músculo chamado diafragma. E ele está aí posicionado e ele separa a caixa torácica da região abdominal. Bom, isso entendido, na gravura que temos à nossa direita, nós temos uma percepção de toda a estrutura de fios de sangue tanto na parte de baixo como na parte de cima. Você tem à nossa direita da tela a representação de como funciona a nossa estrutura pulmonar sanguínea. Tá aí as duas gravuras. Na parte de cima, ela é numa representação, ela devidamente hidratada, carregada de sangue e linfa, e na parte de baixo, ela desidratada, já, obviamente, numa imagem representativa de um cadáver, onde teria sido isolado tudo para que se pudesse ter uma visão detalhada da função pulmonar. À nossa esquerda, na parte baixa da tela, nós temos o posicionamento dos dois pulmões. E aí você tem uma ideia de como ele está em relação ao peito, tá certo? Então, quando você olha para o peitoral,
você perceberá como é que funciona a estrutura dos dois pulmões. Sabedoria de Deus, construção de Deus, criação de Deus. Nunca esqueçam, tudo isso está cheio de substâncias amorfas em forma de gel e sol. Tudo isso está cheio de substâncias fibrosas. Tudo isso precisa de água. Tudo isso precisa de alimentação altamente qualificada. E o ar que vamos respirar tem que ser de excelente procedência, porque efetivamente ele precisa entrar por essas delicadas estruturas microscopicamente até chegar nas células. Descendo um pouquinho mais, precisamos aqui mostrar de maneira breve o que é óbvio na prática da vida, mas para nós pontuarmos de maneira correta. Observem nas duas gravuras, nós temos à nossa esquerda a inalação, o diafragma contrai, move-se para baixo, aqui o diafragma, a região do diafragma, e a região do pulmão, as costelas se elevam, os músculos intercostais contraem e o ar é inalado. Quando você puxa o ar, o diafragma se contrai e os pulmões se enchem. Quando você solta o ar da gravura à direita, as costelas abaixam, os músculos intercostais relaxam e a exalação, o diafragma relaxa e move-se para cima. E assim você tem as trocas respiratórias óbvias. Aqui está a ideia de nós praticarmos a calma pelo método da respiração pausada. Respiração abdominal é a mais importante, cerca de 60%. O diafragma tem um papel muito importante nesse tipo de respiração. É um músculo que forma uma cúpula de convexidade superior que separa o abdômen do tórax. Ok? É o diafragma, que nós mencionamos aqui nessa última gravura, mas mencionamos também aqui, na gravura que está à esquerda, na parte alta da tela. O diafragma está aqui na base dos pulmões, beleza? Bom, para fazer a respiração abdominal, como é que funciona? Está aqui o exercício. É a coisa mais simples do mundo, você não tem dificuldade nenhuma. Primeiro, barriga para fora, e aí você puxa o ar. Em seguida, barriga para dentro e você solta o ar. Então você faz esse exercício forçando calmamente, pausadamente essa dinâmica. Os orientais têm por prática o desenvolvimento de exercícios, sobretudo o Tai Chi Chuan, por exemplo, a yoga e outras técnicas, né? São muitas as escolas, as técnicas, que se fundamentam originalmente nessa respiração aqui. Sem esse exercício diafragmático, não existe artes marciais. Não existe yoga, não existe nada. Não existe nada. Nada. Porque tudo se fundamenta primeiro na prática do autocontrole, da liberação cuidadosa das energias negativas, do gás carbônico e da chegada do oxigênio. E esse fluxo é buscado por bilhões de pessoas que são adeptas desse tipo de prática e que é muito benéfico, porque já explicamos, oxigena de maneira expressiva as substâncias amorfas do corpo inteiro, possibilitando às células captação de excelente cota de oxigênio para a produção de trifosfato de adenosina, que é o ATP. Bom, passado esse exercício, que é objeto nossa primeira análise, avançamos aqui e vamos à respiração costal superior. Olha aqui, Esta é a consequência do movimento das articulações das costelas com as vértebras e o externo. Então aqui você tem um movimento. Quando o diafragma sobe, você naturalmente expande as laterais das costelas. E naturalmente, o contrário, quando você relaxa o diafragma, você vai forçar as costelas
a uma nova posição. Note, pela ação dos músculos, as costelas são puxadas para cima. O tórax alarga-se para frente, para trás e para os lados, aumentando seu volume total, o que faz com que baixe a pressão dentro dele. Quando os músculos se relaxam, as costelas descem, ajudadas pela ação da gravidade. Com esse tipo de respiração, só uma pequena quantidade de ar é renovada nos pulmões, cerca de meio litro, enquanto que o volume total dos pulmões é de cerca de 6 a 7 litros, e evidentemente considerando uma pessoa adulta. Os pulmões, eles são constituídos de um tecido esponjoso com milhões de alvéolos que estão interligados aos brônquios e estes à traqueia. E a composição do ar inspirado e expirado, ele tem azoto, oxigênio, dióxido de carbono e gases residuais. E a proporção é essa. No ar inspirado, em torno de 20% de oxigênio. No expirado, 16%. E azoto, para que alguém não tenha dúvida, significa nitrogênio. A respiração voluntária e involuntária, como já dissemos na introdução, a respiração é uma atividade geralmente automática. No entanto, todos os músculos que participam na respiração devem receber regularmente um estímulo. Há dois mecanismos reguladores, o voluntário e o involuntário. Então, involuntariamente, a gente respira o tempo todo, mas nós devemos praticar exercícios para melhorar a capacidade muscular e a expansão da nossa própria respiração. O centro respiratório, aqui nós vamos ter uma excelente abordagem nessas 4 gravuras. Você tem na representação aqui feita a parte alta à nossa esquerda, hematose. O que é isso? É o processo de troca de oxigênio e gás carbônico entre os alvéolos e o sangue. Então, note, aí na gravura, você percebe o O2, que é o oxigênio, ele vai chegando e vai entrar profundamente nas paredes dos fios de sangue, tá certo? Sangue oxigenado. E no CO2 é quando pelas mesmas paredes de sangue vai sair o gás carbônico. Então é dentro do sangue que esse oxigênio e esse gás carbônico vão entrar e sair. O processo em que isso acontece, essa troca, é chamada de hematose. Em um fumante, a hematose dele está severamente afetada. Os alvéolos pulmonares, milhões e milhões, estima-se 300 milhões de alvéolos em cada pulmão, eles funcionam como está na gravura à direita, no alto da tela. E também à direita, na parte baixa da tela. Observe a gravura. Você tem os fios azuis, sangue mais carregado de gás carbônico, são as veias. O sangue está voltando do corpo para o coração e pulmões. O sangue nos fios vermelhos são artérias, sangue arterial, mais rico em oxigênio. E essa troca vai fluir desta maneira que aí estamos apresentando, possibilitando a hematose. E é no saco alveolar, que está aqui embaixo e em cima, que esse processo acontece. À nossa esquerda, na parte baixa, temos mais uma outra maneira de representar o processo, o fenômeno, e você percebe aí como os capilares sanguíneos, azuis e vermelhos, ou seja, arteriais e venosos, venosos e arteriais, estão aí disseminados por toda a rede, ok? Muito bem, dando sequência, nós ainda aqui vamos ter uma descrição que todos vocês podem verificar cuidadosamente na apostila, podem verificar cuidadosamente nas videoaulas no sistema acadêmico sobre os detalhes acerca dos pulmões. Também no Atlas do Corpo Humano, que todos os alunos de naturologia têm que ter e têm que estudar nele. Não é? E aí você tem aí as referências. Não vou ler todas elas, porque se torna redundante. É só você pegar, examinar, ler e conhecê-los. À nossa direita, novamente uma representação da questão alveolar para fechar a nossa interpretação do caso.
Como é que chegam as veias e as artérias. As veias sempre em azul, as artérias sempre em vermelho. E como é que esse fluxo acontece? É uma representação simbólica, obviamente, da realidade. Bom, vamos adiante. Problemas que podem surgir. Que problemas podem surgir? Quando fazemos muitas coisas ou temos muita febre, queimamos mais energias e, como resultado, nós produzimos mais dióxido de carbono. A quantidade de dióxido de carbono aumenta no nosso sangue, o que faz com que o centro respiratório mande trabalhar mais os músculos da respiração. Passamos a respirar mais depressa e mais profundamente. Ficamos ofegantes, até que a quantidade de dióxido de carbono baixe e volte ao normal. Respiração demasiado superficial, outra questão importante a ser considerada. As pessoas com doenças neuromusculares podem ter uma respiração demasiado superficial, chamada hipoventilação. Esta é provocada pela fraqueza dos músculos que movem o tórax e o diafragma. Entenderam? Então aqui precisa, sobretudo as pessoas que têm uma vida sedentária, elas necessitam de menos oxigênio e aí a função respiratória tende a ser mais lenta. Isso pode criar algumas doenças e, sobretudo, cansaço permanente, porque a gente tem que trabalhar a capacidade respiratória para levantar a energia. E a falta dessa oxigenação gera hipóxia, que vai ser identificada depois, numa análise clínica mais objetiva, como sendo a redução do oxigênio químico total em momentos sutis do metabolismo. Outro aspecto, acumulação de secreções nos brônquios. Isso aqui é barra pesada. É o problema do catarro, o problema do fumo no cigarro, é o problema de diversos gases que nós encontramos nas grandes cidades, a respiração de um ar tóxico, cheio de pó. Isso daqui é terrível. Cada tópico desse que estou colocando aí à disposição, ele deve ser examinado detidamente por cada um dos nobres amigos, na apostila, no sistema acadêmico e na investigação temática, de tal forma que possamos enfrentar as adversidades do dia a dia do consultório sem esquecer como tudo isso funciona, né? Porque é a dinâmica mecânica dos pulmões. Eu não vou adentrar em todos os mínimos detalhes aqui, porque nestas aulas que eu ministro no final de semana, são sínteses, quadros panorâmicos daquilo que é estudado com maior detalhe no sistema acadêmico. Lá você tem amplo espectro, muitos textos, materiais sobre cada item desse. Mas aqui eu faço uma síntese que vai diretamente ao que interessa. E tudo que estou tratando aqui são os pontos mais importantes. Bom, outro aspecto, habituação a maior quantidade de dióxido de carbono. As pessoas, lamentavelmente, podem passar a viver em ambientes em que elas se habituam a respirar um ar ruim. Isso acaba gerando dores de cabeça permanente, irritabilidade e até alterações do sono. Então, estar habituado a viver num lugar em que o ar é tóxico tem que ser combatido. Sintomas diversos que podem aparecer. Bom, existem muitas variantes, vamos dizer assim, das dificuldades respiratórias. Porém, toda dificuldade respiratória é uma só. O sujeito está colocando um ar de péssima qualidade para dentro de seu corpo, ou então o sujeito não faz exercícios respiratórios e capta pouco ar, ainda que esse ar seja bom. Nós descrevemos uma série de sintomas que, se aparecerem, deverão ser imediatamente verificados com a atenção e a acuidade profissional. Esses sintomas em si não são alarmantes. No entanto, em determinadas circunstâncias próprias de cada doente, pode ser motivo para que tenhamos que tomar certas medidas preventivas ou terapêuticas. Normalmente, estes problemas podem ser resolvidos com a medicina naturista. Por exemplo, dificuldades em tossir e expectorar. Através das terapias naturais, da naturologia, é possível reverter esse quadro. Dificuldades em engolir. Nós, em muitas situações, podemos ajudar.
dores de cabeça, palpitações, suores, ansiedade, pesadelos e perda do sono. É hipóxia. É hipóxia sempre. Na grande maioria dos casos, nós podemos mudar isso mudando hábitos e práticas, usando técnicas extremamente excelentes. Prisão de ventre afeta muito a questão respiratória, porque os intestinos puxam o diafragma para baixo ou empurram ele profundamente para cima, sobretudo naquelas pessoas que têm aquele barrigão enorme, cheio de fezes, aquele bucho grande, cheio de cocô velho, podre guardado. Aí arrebenta o diafragma, ele empurra o diafragma para cima, o diafragma esmaga os pulmões contra a caixa torácica e o sujeito tem dificuldade respiratória. Outro aspecto, a incapacidade de contar sem parar até 10, na velocidade de 1 por segundo. Por exemplo, o sujeito consegue pegar o ar e contar de 1 até 10. De 1 até 10. Dizendo cada número por segundo. Então, quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por exemplo, consegue fazer isto? Fazer isto pegando o ar apenas uma única vez, sem pegar ar de novo, enquanto está dizendo os números. Esse é um teste bem simples que mostra se você tem boa capacidade respiratória. Agora existem sintomas alarmantes. Esse primeiro são sintomas gerais, fáceis, que a gente pode trabalhar com naturologia clínica usando o método como um todo. Agora existem sintomas alarmantes. Aí, nestes casos, teremos que ter o acompanhamento de colegas da área médica. Teremos que ter. Por exemplo, quando sentir um aperto no peito, pode correr para o cardiologista. Por quê? Você pode ter uma obstrução, e essa obstrução exigirá um cateterismo, uma angioplastia, e tem que fazer muitos exames, porque você pode ter um infarto fulminante. Ah, mas a medicina natural não resolve isso. Meu querido, a questão é que você já chegou podre, você já chegou arruinado, você já chegou aqui com isso tudo entupido. E existem alguns tipos de situações que o tempo que levaria para a medicina natural resolver, você morre antes. Então, entre o certo e o duvidoso, vai para a medicina alternativa, que é a medicina da faca, para fazer um preventivo muito bem feito. E aqui está uma constatação de que eu não sou, sob hipótese alguma, opositor da escola médica alopática. Eu a reconheço no Jardim do Éden, quando Deus coloca um anestésico em Adão e faz a cirurgia de onde tira Eva. Agora, bom senso é uma coisa que tem que se ter. Os avanços da medicina alopática têm o seu valor, é óbvio que tem. Só um espírito antolhado não conseguiria perceber isso. Segunda questão, quando você ficar com a pele azul, especialmente na região da cabeça, dos lábios, nas unhas ou nos lóbulos das orelhas, pode procurar médico. Você está tendo uma crise cardiológica grave. Pode ter, dentro de poucos instantes, se você não for apressado, você pode ter um derrame cerebral. Outro aspecto, quando falar em tom monocórdico e ofegante, respirar entre cada uma das duas palavras. Você fala, fala e respira e fala. E quando isso acontece sem que você tenha feito atividade física, meu amigo, precisa ver com muita seriedade o que está acontecendo. São sintomas alarmantes na respiração, simples e que qualquer um pode perceber. E ao perceber, eu aconselho, como medida de emergência, que você comece a praticar a calma da respiração, como é ensinado pelas grandes culturas orientais, que eu já mencionei aqui nesta aula. Começa a ficar calmo, força uma respiração calma, enquanto alguém chama ou providencia uma condução para levá-lo a um centro médico para fazer as devidas análises, exames e verificações, ok?
Bom, pontuado isto, como melhorar a respiração? Bom, aqui eu vou dar algumas dicas muito interessantes e práticas para flexibilizar a chegada do oxigênio na estrutura profunda do metabolismo. Eu espero que isso que eu estou dizendo aqui nesta aula não seja nunca dissociado, perdido de vista com o que foi tratado na aula 1 e 2. Tem que analisar essa minha apostila como um todo e não dividido, tá certo? Eu tenho que dar os tópicos em partes, porque senão não dá para a pessoa entender, mas essas partes fazem parte de um todo chamado oxigenoterapia. O oxigênio tem que fluir no metabolismo inteiro, ele tem que chegar na célula para a produção de ATP, senão não tem vida. Isso aí não tem discussão, já foi visto. Agora aqui estamos na parte da respiração mecânica. Como é que eu melhoro minha respiração? Então, iniciar de imediato. O quê? Os exercícios. Então vamos aqui, ó. Você tem a tal da função Foley, né? A função Foley. Então você tem que mudar a sua posição e respirar. Você tem que forçar a respiração. Você tem que trabalhar essa respiração, que a gente chama de função Foley, porque os pulmões trabalham como se fosse o Foley. Foley é um instrumento musical muito utilizado na Escócia e em outros lugares do mundo. Então você tem que, por exemplo, você se deita no chão e calmamente abre os braços ao máximo, e permite que o máximo de ar entre em você. E solta calmamente. Puxa o ar e solta o ar. Esse é o que nós queremos apontar como sendo fundamental, que é quando você trabalha a subida e a descida do diafragma para melhorar a sua respiração. Agora, se tiver uma baita prisão de ventre, o intestino está todo carregado de muitos quilos de cocô parado, o bucho enorme, como é que você vai fazer isso aqui? Então tem que fazer limpeza intestinal. Tirar. Houve um pequeno acidente aqui, mas está tudo certo. Caiu um copo ali no canto. Você terá que trabalhar com muito cuidado essa troca, para que você não tenha a intoxicação. Tá certo? Você tem que respirar profundamente. Nada demais, não. Um copo que estava aqui no cantinho e balancei a mesa e ele caiu. Vamos adiante. Então, a respiração, a função do Foley, ok? Ele não pode ser perdido de foco. Isso precisa ficar muito claro. Vamos adiante. Funcionamento dos intestinos. É muito importante manter um bom funcionamento intestinal. Ó, repetimos aqui. Nos doentes em cadeira de roda, muita atenção, a questão do intestino. Nos doentes que estão em cadeira de roda e nos doentes que estão com o intestino muito cheio, você tem que trabalhar a limpeza dos intestinos. Entenda uma coisa. Não é possível, meta isso na sua cabeça, não é possível trabalhar respiração com qualidade com o bucho cheio de cocô velho guardado. Os intestinos, tá certo? São muito amplos. E os intestinos, eles contêm na sua plataforma interna metros de comprimento. A comida que você joga para dentro tem que sair. Guardar comida velha dentro do corpo é um imundície. Raciocínio com você mesmo. Você está andando por aí pela rua carregando merda podre, velha, merda podre, fedorenta, imunda, resto de comida com vermes, larvas dentro de você. Você se olha no espelho e vê aquela barriga enorme cheia de merda podre. Cara, de boa, como é que você se aceita assim? Então tem que limpar isso, tá entendendo? A naturologia clínica se ocupa disso de maneira expressiva ao máximo. E toda a ênfase dada sobre isso não é por pouco. Além dessas fezes podres, pelas vilosidades da parede do intestino, enxamear e ter o sangue de lixo, de merda podre, essa desgraça impede que você respire profundamente. Por quê? Porque deixa toda a região aqui dura.
E o diafragma ele não consegue fazer esse movimento maleável. Então, os pulmões estão esmagados. Aí força tudo aqui. Então você vê as pessoas estão deformadas. Deformadas. São bichos esquisitos, deformados. São monstros deformados. E não tem uma letra sobre isso na escola. Não tem uma palavra sobre isso na mídia. É só lorota e conversa fiada o tempo inteiro. Você não tem estudo sério sobre a importância de fazer cocô, de jogar para fora merda podre para fora, comida velha podre. As pessoas estão cheias de animais mortos dentro de si e não conseguem respirar. E quando respira o sangue ácido e todo tóxico e todo emporcalhado. Eu não vou me cansar de falar sobre isso a vida inteira, porque 90% da população tem prisão de ventre. Prisão de ventre é uma peste do próprio diabo colocada neste mundo para intoxicar as pessoas. Não deixe isso de lado. Esse assunto não tem negociação. Não tem relativo. Como é que eu vou melhorar o desempenho intestinal? Bom, não é a pauta aqui da minha aula. Nós temos módulos, aulas específicas sobre isto. Mas eu tenho que fazer essa advertência severa, urgente, porque isso não é brincadeira. Intoxica tudo. Eu vejo crianças com buchão. O moleque já está todo intoxicado, o corpo dele já está todo podre. Ele nem se desenvolveu como pessoa e já está todo intoxicado. Vamos retomar aqui. Então, funcionamento dos intestinos. Esse item é fundamental. Aí vamos aqui à questão da expectoração. Aqui, como é que os seus pulmões jogam a toxina para fora? Aqui você tem algumas observações, algumas demonstrações feitas nesse desenho, uma representação, né? É preciso considerar cuidadosamente as camadas da mucosa da traqueia, que representa a mesma unidade nas paredes internas do próprio pulmão. O corpo possui delicados mecanismos de filtragem, de conexões e de captação de oxigênio. Então, aqui você tem uma representação, um desenho, que vai mostrar como é que as camadas que você tem na parede da traqueia se constituem, certo? E como é que funciona essas trocas. Aqui se mostra essa dinâmica, a cartilagem da traqueia, a submucosa, a mucosa e os cílios, aonde acontece microscopicamente toda a vida da parede, onde os alvéolos pulmonares abrem e fecham-se 5 vezes cada vez que você respira. Vamos adiante. Flexibilidade dos pulmões. Se os pulmões foram pouco ou mal utilizados, o tecido pulmonar perde a flexibilidade, resultando maiores dificuldades respiratórias. Como alguém pode usar os pulmões de modo incorreto? Fumando, vivendo em ambientes tóxicos, dormindo em colchões cheios de fungos, respirando em ambientes cheios de pó. A respiração das pessoas que levam uma vida sedentária leva muito a desejar. Pode ser necessário compensar a falta de exercício, isso geralmente é fácil de fazer. O que mais temos aqui? Aí, novamente, trazemos a reflexão, a importância da lógica, né? Temos aqui uma indicação cuidadosamente elaborada para explicar com devido cuidado. Ok? Com devido cuidado. Nós temos aqui uma exposição que a gente agora possa refletir um pouquinho. Os detalhes do fluxo de circulação no ar nas paredes dos pulmões. Veja, o sangue desoxigenado, quer dizer, com baixa oxigenação, no fio que está em cor escura. Na cor vermelha, o sangue oxigenado. Beleza? Para a veia pulmonar, da artéria pulmonar, o alvéolo e os capilares. Como é que funciona o fluxo? Bom, recomendamos que ao menos uma vez por semana as pessoas façam uma sessão de inalação de 30 minutos usando o seguinte: 20 ml de água, uma gota de óleo de hortelã, uma gota de óleo de eucalipto. O tempo da inalação e o vigor respiratório deve ser profundo, diafragmático, e deve-se passar óleo de hortelã e eucalipto nas costas antes de fazer a sessão. Então, isso aqui é um método para você estimular a desintoxicação e a melhora da fluidez
da estrutura respiratória. Isso dito, terminamos esta terceira aula, em que nós tivemos a oportunidade de falar um pouco, de maneira breve, mas concisa e objetiva, sobre os aspectos relacionados à respiração mecânica. Detalhes sobre todos os processos meticulosos da respiração mecânica estão dentro do sistema acadêmico, naquilo que importa para o naturologista compreender e poder desenvolver o seu trabalho. Naturalmente, que profissionais que são da área de saúde dominam isso, sabem disso, mas é importante rever, revisar, reavaliar, porque sempre tem algum aspecto que nós colocamos e que pode abrir e expandir as percepções. Tá joia? Bom, nós vamos dar agora, obviamente, uma pausa e daqui a pouquinho nós vamos retornar à nossa quarta aula e agradecemos a todos pela simpatia, pela presença e estamos juntos. Vamos aprendendo, conhecendo e desenvolvendo naturologia clínica e, sobretudo, aqui em oxigenoterapia, as percepções e o entendimento de como a saúde e a qualidade de vida podem fazer toda a diferença. O conjunto, substâncias amorfas e a chegada do oxigênio pela via respiratória, captado diretamente no sangue, que precisa estar com boa água, precisa estar com todo esse conjunto que temos tratado, essencial para poder dar certo a técnica. Na hora que vai se aplicar os métodos naturistas, essa base, esse pano de fundo tem que estar presente lá. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.